Reserve os próximos 30 minutos para o nosso encontro com a literatura jurídica. No programa de hoje você vai conhecer um estudo sobre o período mais rico das iluminuras portuguesas. Ele traz trechos do livro de horas de Dom Manuel. A obra foi encontrada na biblioteca da Câmara dos Deputados. No encontro com o autor, você acompanha uma conversa com o mestre e professor de Direito Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho. Ele vem ao programa para falar sobre sua obra, Discriminação por Sobrequalificação. E no Ex Libris você vai saber quais são os livros preferidos do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sidney Benetti. Ele é um apaixonado pela literatura. Fique com a gente porque o Iluminuras só está começando. Hoje você vai conhecer um estudo sobre o período mais rico das iluminuras portuguesas. Ele traz trechos do livro de horas de Dom Manuel e foi encontrado na biblioteca da Câmara dos Deputados. Veja só. Estudo sistemático da iluminura portuguesa que se deve ao grande acervo de obras existentes nas bibliotecas, museus e coleções particulares, encontra-se ainda numa fase introdutória. Há, no entanto, trabalhos mais aprofundados que ainda hoje servem de base às tentativas mais ou menos bem-sucedidas de ensaios monográficos. Este é o caso do estudo introdutório do livro de horas dito de Dom Manuel, feito por Dagoberto Marque em 1983. De acordo com ele, o livro de horas dito de Dom Manuel faz parte do período mais rico da iluminura portuguesa, entre 1495 e 1557, tomando como referências a aclamação de Dom Manuel e a morte de Dom João III. Durante esses 62 anos, incontáveis são os trabalhos de iluminura com maior ou menor grau de perfeição, mais ou menos inspirados nas oficinas de Lisboa. Mas este período áureo do manuscrito iluminado ocorre junto com o desenvolvimento da arte do livro impresso. Por isso, pode-se afirmar que é no declínio da iluminura europeia que Portugal descobre as virtualidades daquela arte, ao ritmo de sua expansão comercial no Oriente. É exatamente esta expansão e os bons lucros obtidos por meio dela que incentivam o gosto pelo luxo, pela arte suntuosa, pelo requinte das festas cortesãs e, nesse contexto, a iluminura importada ou executada por mestres nacionais ou estrangeiros pôde se desenvolver durante largo tempo, paralelamente à gravura e ao incunábulo, sem sentir os efeitos da concorrência. Na época, Dom Manuel acumulava em sua biblioteca obras iluminadas de incalculável valor. E não somente o rei se dedicava à coleção de iluminados. O clero e, muito provavelmente, a burguesia mercantilista ou a nova nobreza da capital também tinham suas coleções. No encontro com o autor de hoje, eu vou conversar com o mestre e professor de Direito Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho. Ele acaba de lançar o livro Discriminação por Sobrequalificação. Olá, Jorge, obrigada pela sua presença. Olá, Carol, muito obrigado pelo convite, Agradeço a oportunidade de estar aqui e de conversar sobre algumas ideias que foram desenvolvidas nesse livro. Muito obrigada. Eu gostaria que a gente começasse conversando sobre a escolha do tema. Por que discriminação por sobrequalificação? É uma pergunta bem interessante, A ideia surgiu a partir de uma situação concreta, Conversei com uma possível vítima desse tipo de prática, um professor com formação universitária, com pós-graduação. Na verdade, ele me relatou que era professor
tinha mestrado, professor de História, formado e graduado em História, tinha mestrado em Ciências Sociais, tinha tido experiência lecionando por 2 anos naqueles contratos a termo em uma universidade pública federal, e que depois que terminou esse contrato dele, ele passou a pleitear vagas em universidades particulares. Quando percebeu que estava difícil a contratação, que o mercado estava um tanto quanto fechado, que ele não estava conseguindo acesso às instituições de ensino superior, ele passou a pleitear vagas em escolas de ensino médio. E aí foi a surpresa dele, ele passou a apresentar no currículo a experiência, e quando era chamado, geralmente nem era chamado para entrevista, mas quando era chamado para entrevista, em algumas ocasiões ouviu diretamente do entrevistador que não seria contratado, que ele não poderia ser contratado porque era qualificado demais para o cargo posto, que possivelmente as aulas dele não fossem compreendidas pelos alunos do ensino médio. E aí despertou em mim o interesse, né, em procurar, em investigar cientificamente uma forma de demonstrar a ilicitude dessa conduta. E aí o resultado foi esse livro que você tem em mãos. E justamente falando sobre essa prática ilícita, você já começa a obra falando do direito de igualdade e de que esse direito é um direito fundamental. De que forma essa discriminação fere esse direito? Eu parto do pressuposto de que, de acordo com as normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho e de acordo com a nossa própria Constituição e com a legislação infraconstitucional, qualquer forma de tratamento desigual que não tem uma justificativa prévia é um ilícito e viola o princípio da igualdade. Você até pode ter um tratamento desigual, mas para compensar juridicamente uma desigualdade fática. O que acontece muitas vezes com as pessoas com deficiência, o que acontece hoje nessas discussões no ensino superior em relação às ações afirmativas para cotas raciais, enfim. Então você pode ter, em alguns casos, um tratamento desigual justificável, que não viola o princípio da igualdade. Mas sempre que você tiver um tratamento desigual, que seja baseado num critério não justificável, você vai ter uma hipótese de discriminação ilícita. E aí, essa hipótese viola o princípio da igualdade. Mas no caso específico da discriminação por sobrequalificação, além do princípio da igualdade, que é um direito fundamental, eu defendo a tese de que essa prática viola outros direitos fundamentais, também decorrência, também corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, como o próprio direito ao desenvolvimento subjetivo, que é o direito da pessoa de se desenvolver, de se capacitar, de progredir dentro do seu meio social. Agora, esse tipo de discriminação foge um pouco dos tipos mais comuns, por raça, por sexo. Existe já uma preocupação por parte da doutrina e de organismos internacionais e nacionais para evitar que esse ilícito aconteça? Eu diria que a minha preocupação ao desenvolver esse trabalho foi justamente tentar alertar a comunidade jurídica acerca dessa ilicitude. É muito comum, há relatos e mais relatos de situações desse tipo, de práticas dessa natureza, mas não se tem notícia ainda de ações judiciais discutindo isso, e nem tampouco de discussões doutrinárias mesmo. Então, a minha ideia ao escrever essa obra foi justamente tentar demonstrar a ilicitude dessa prática, para que a partir daí esse tema passe a ser mais debatido nos fóruns, nas ações judiciais e mesmo, e sobretudo, nas questões, nos livros, nas obras doutrinárias, né, no meio acadêmico. E eu gostaria de conversar um pouco mais sobre essas formas de discriminação por sobrequalificação e em que partes do contrato de trabalho ela pode ocorrer, mas pode ser no próximo bloco? Com certeza. Certeza. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já!